Olá, muito obrigado pela sua presença. Eu rogo a Deus que abençoe a sua vida, a sua família. Deus esteja com você. Obrigado pelo acesso. Se inscreva em nossas redes sociais e que Deus o abençoe de modo especial. Amigo, hoje eu quero tratar aqui de um assunto que talvez você até mesmo tenha pensado sobre isso. E eu sou cristão desde os 7 anos de idade e esse assunto tem sempre estado dentro da igreja e, logicamente, também fora da igreja. Deus muda de opinião ou não, né? Aquelas pessoas que defendem que Deus muda de opinião, eles têm os seus textos que podem ser argumentados em cima deles. Por exemplo, Gênesis 6, versículo 6, quando disse: "E o Senhor arrependeu de haver feito o homem, né? E isso lhe pesou o coração", né? Ou então também Jonas, o livro do profeta Jonas, no capítulo número 3, né? O versículo número 10. Nesse texto, a Escritura Sagrada diz que o Senhor se arrependeu do mal que tinha proposto e tinha anunciado sobre o povo de Nínive e não destruiu aquela cidade. E aquelas pessoas que dizem que Deus não muda, tem também os seus textos, por exemplo, Malaquias 3:6 é um exemplo de texto como esse, que o texto diz claramente: "Eu, o Senhor, não mudo", né? Então, diante disso, alguns textos dizem Deus muda, outros dizem Deus não muda, um mostra Deus mudando, outro assevera firmemente que Deus não muda. Afinal de contas, Deus muda ou não muda? O Dr. Richard L. Pratt Jr., um teólogo reformado, muito, mas muito bom mesmo, ele diz o seguinte, que Deus não muda em 3 aspectos. Deus não muda em relação aos seus propósitos eternos. Aquilo que ele propôs na eternidade e que faria, ele vai fazer. Pode ter absoluta certeza, ele não vai ficar frustrado e não tem uma carta na manga, caso o plano A não deu certo, então ele lança o plano B, e isso não aconteceu em momento algum na história da humanidade, na história ao longo da história, nunca aconteceu. Nem mesmo a queda fez com que Deus tirasse um plano B e pudesse para aplicar uma vez que o plano A tinha falhado. Não, isso não acontece com relação a Deus. Ele diz também que, e esse deve ser antes, né, a natureza de Deus. Deus não muda com relação à sua natureza. Deus é santo e vai continuar sendo santo. Deus é puro, Deus é justo, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é santidade. Todos esses atributos que caracterizam o nome de Deus, que diz respeito à sua própria natureza, isso não muda de modo algum. Deus não é como os seres humanos que nos psicoadaptamos com as situações, nos acostumamos àquilo que era pecado ontem e hoje nós não nos assombramos tanto com aquilo, nós nos acostumamos com esse tipo de situação. Outra situação em que Deus não muda também em relação às suas alianças e aos seus pactos. Deus não muda em relação a isso. Os seus pactos são eternos, não muda sobre hipótese nenhuma. Então, nesses 3 aspectos, em relação à sua natureza, em relação aos seus propósitos eternos, em relação aos seus pactos, Deus não muda. Mas ele diz que Deus muda em relação no seu relacionamento com o homem, porque o relacionamento com o homem, ele diz, é condicional. Deus sempre trata o homem de modo condicional. E essa é a razão porque às vezes dá a impressão, né, de que Deus está mudando de opinião. E a Escritura nos mostra isso claramente. Um dos textos mais clássicos sobre isso é Ezequiel capítulo 33, quando Deus fala sobre o atalaia. O atalaia era uma pessoa que ficava sobre o muro e anunciava quando a chegada de inimigos, e ele diz que se ele anunciasse e sobre a
a chegada do inimigo e aquele povo se arrependesse, mudar de opinião, Deus então mudaria em relação a ele. Por exemplo, versículo 14 e 15, né? Ele disse: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado e fizer o que é justo, né? E restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, ele não morrerá. Então Deus tinha anunciado sobre ele um juízo sobre aquela pessoa, e ele se converteu, e ele mudou de opinião, e então ele não mais morreria sobre hipótese nenhuma. Então é que Deus trata o ser humano de modo condicional. E esse assunto é um assunto que está presente na Bíblia Sagrada como um todo. A Bíblia Sagrada, por exemplo, quando nós vemos abrindo as cortinas, quando as cortinas se abrem no Novo Testamento, a primeira coisa que nós vemos é Deus pregando arrependimento. Através do profeta João Batista, ele anuncia o arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos. E arrependimento quer dizer mudar de opinião, mudar de ideia, converta-se. E também Jesus Cristo fez a mesma coisa quando ele apareceu em cena. Ele anunciou os homens e veio pregando praticamente a mesma mensagem de João Batista e chamando o povo ao arrependimento, chamando eles a mudarem de vida, chamando eles a tomar uma nova atitude com relação a Deus. Sempre esse é o ensino da Escritura Sagrada. E a Bíblia diz também, por exemplo, em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo, ele faz uma das mais poderosas declarações do Novo Testamento, quando Deus diz: Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas hoje convida os homens que se arrependam, que mudem de opinião, né? E que Deus não leva em conta esse tempo de vocês praticarem aquilo que é errado, mas chama todos os homens hoje ao arrependimento, a uma mudança de vida. Isso é algo fabuloso na Escritura Sagrada. Deus convida o homem, Deus espera que o homem mude de opinião. Deus está sempre disposto a mudar a sua opinião em relação a você, em relação ao juízo, né, em virtude do pecado. E Ele conclama você, Ele diz: se você mudar de opinião, eu vou mudar minha atitude em relação a você. E é essa mensagem que eu quero transmitir a você hoje. Eu quero que você lembre sempre disso, que Deus está sempre disposto, está sempre chamando você ao arrependimento, chamando você a uma mudança de vida, e você deve tomar uma atitude em relação a essa situação. Mude hoje, e Deus está disposto a mudar a sentença de morte, a sentença de juízo certo sobre a sua vida. Deus chama você hoje ao arrependimento. Converta-se, mude de atitude, mude de rumo, e Deus haverá de abençoar a sua vida, Deus abençoar a sua família. A sua relação com Deus precisa mudar, então mude em relação a Ele, e Deus haverá de mudar em relação a você. Que Deus abençoe de modo poderoso, em nome de Jesus. Amém.